Boa tarde, na graça e na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou Jesué Francisco da Silva, sou pastor evangélico e estou aqui para que através da internet possa levar ao teu coração, meu irmão, ao teu coração, minha irmã, e falo agora, neste momento, com especialidade aos meus irmãozinhos e irmãzinhas evangélicos e evangélicas. Obviamente, muitas pessoas que não são evangélicos poderão agora. Então, estarei falando também a elas. Quando eu digo irmãozinhos e irmãzinhas evangélicas, é porque a fala é direcionada especialmente a eles e a elas. Gostaria de chamar a sua atenção para a leitura bíblica que farei. Aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 34 a 37, diz o seguinte: Jesus falando: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o víboras, diz Jesus. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Versículo 24 ou 34, versículo 34 do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Jesus prossegue: o homem bom tira do tesouro do seu coração coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quando eu disse que estaria chamando a atenção com especialidade dos meus irmãozinhos evangélicos, é claro que é porque no meio evangélico a gente ouve muito a seguinte expressão: cuidado com as tuas palavras. Ou então, a palavra tem poder, ou as palavras têm poder. Não é? A gente não ouve muito isso. A gente também não fala muitas vezes essa frase. A palavra tem poder. Há poucos dias, ouvindo uma mensagem, não me lembro mais quem era o pregador, mas ouvindo por acaso na internet, ouvi alguém dizer que é preciso ter muito cuidado com isso, com as palavras. Folhando um livro que estava hoje em minha mesa, deparei-me com um texto, não era o texto, contexto, uma parte da leitura daquele capítulo daquele livro, um livreto,
que dizia o seguinte, que a gente precisa ter muito cuidado com o que fala, porque a gente é aquilo que diz ser. A gente, ou seja, a gente é aquilo que a gente fala que é. E a gente não é aquilo que fala que não é. Não estou aqui com uma teologia do pensamento positivo, não é essa a minha intenção. Com a teologia do pensamento positivo, não é a minha intenção. E nem com a palavra de autoajuda, porque também não é o meu propósito, não é o propósito do meu coração nesta tarde. Mas é verdade isso. É preciso que tenhamos cuidado com as palavras que nós proferimos. Elas são poderosas porque elas machucam os outros que a ouvem, dependendo da palavra que falamos. Mas também ela machuca a nós mesmos, você produz efeitos positivos ou negativos em nós mesmos. Você sabia disso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Sabiam? Vocês sabiam disso? Palavra que proferimos, ela pode produzir também, além de machucar o outro, essa palavra atingir a outra pessoa que ouve, ela pode e atinge, é claro, a nós mesmos que a proferimos, de forma positiva ou de forma negativa. A palavra que falamos pode nos elevar, nos edificar, porém ela pode também nos devastar, acabar com a nossa vida. Você já notou que uma pessoa, quando está vivendo uma forma negativa, refiro-me a uma pessoa com possibilidade de estar vivendo momentos depressivos em a sua vida, pessoas que estão vivendo momentos depressivos em suas vidas, elas começam a pronunciar e a ter um certo prazer, eu não tenho dúvida de dizer isso, um certo prazer em dizer coisas negativas. Depressão, ela começa a dizer coisas negativas a respeito da sua própria vida e a respeito de toda a circunstância, tudo que está em volta de si. E quanto mais ela fala, mais depressiva ela fica. Porque à medida que ela fala negativamente, aqueles problemas que poderiam ser problemas pequenos se monstrualizam dentro delas. Ou seja, tornam-se gigantes, problemas enormes, problemas grandiosíssimos dentro dessas pessoas ou dessa pessoa. E aí ela se autodestrói. Jesus diz uma coisa muito interessante para que a gente possa aprender, a fim de aprender também a pronunciar palavras boas. Jesus diz aqui no texto lido que somente a pessoa boa, que estiver bem, pode tirar coisas boas, falar coisas boas. A pessoa que esteja bem poderá falar coisas boas. Porque Jesus, assim, olha, a boca fala do que está cheio o coração. Por mais que neguemos, por mais que nos esforcemos dizer o contrário, quando a nossa boca pronuncia,
ela pronuncia algo que está planificando, enchendo os nossos corações. A boca, então, fala de coisas que os corações da gente estão cheios. Se você estiver com o coração cheio de coisas boas, obviamente a sua boca, com alegria, pronunciará aos outros, àqueles que estiverem ao seu redor, e especialmente pronunciará a si mesmo, a si mesma, coisas boas, porque o seu coração está cheio, está pleno de coisas boas. Ao contrário das negativas, está cheio de coisas boas, positivas, então você vai elevar-se a si mesmo com a pronúncia dessas palavras. Jesus chega a dizer: você vai ser justificado por aquilo que você fala e também você vai ser condenado por aquilo que você fala. E diz assim, diz mais o Senhor Jesus, naquele dia, no dia do juízo, toda palavra frívola, palavra idiota, boba, que nós tivermos pronunciado, nós haveremos de dar contas ao Senhor. Vamos prestar contas a Deus por toda aquela palavra que nós pronunciamos. Se ela foi uma palavra. Então tenhamos cuidado com as palavras que nós pronunciamos. Nós podemos nos matar, podemos matar os outros com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós pronunciamos. Então é bom que a gente possa tirar do tesouro do nosso coração, Jesus diz aqui, do coração da gente, a gente possa tirar do tesouro dos nossos corações coisas boas, para traduzindo isso, essas coisas boas, com as nossas palavras boas também. E aí nós vamos edificar-nos e edificar também as pessoas que estiverem nos escutando, estiverem nos ouvindo. É preciso que tenhamos cuidado, meus amados irmãos, com as nossas palavras. Mas é bom lembrar aqui que o texto diz o homem bom. A pessoa boa tira coisa boa do coração. Tem o coração cheio de coisas boas e suas palavras também são boas, edificantes. Dão vidas a elas mesmas e vida àqueles que escutam. Mas o homem mau não. Por que Jesus fala o homem bom e o homem mau? Porque existem os dois tipos de pessoas. Tem pessoas que podem não estar nem dando conta, mas são pessoas ruins, pessoas más, pessoas de má índole, pessoas ruins, pessoas que prazerosamente pronunciam palavras negativas a respeito de si mesmas e a respeito das outras pessoas. Não é verdade? E olha, eu estou dizendo a você isso para tomar cuidado, porque muitas vezes nós fazemos esse tipo de coisa. Dizemos que somos servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, mas pronunciamos palavras frívolas, pronunciamos palavras que destroem o outro, pronunciamos palavras que machucam o outro, pronunciamos palavras que matam o outro. E quando fazemos isso, nós estamos machucando a nós mesmos e matando-nos a nós mesmos. É uma das formas dos outros, machucamos a nós mesmos. É uma das formas também de praticarmos o suicídio, sem dúvida alguma. E nesse caso, muito mais sério, o suicídio espiritual e o suicídio mental. Quantas pessoas estão praticando o suicídio mental quando procuram tudo e por todos os meios entristecer o seu coração e viver dias e mais dias
mergulhado nesse mar de tristezas e de aborrecimentos. Isso é uma forma de suicídio sentimental. Então é preciso que neguemos essas coisas, que rejeitemos essas coisas, e é preciso que vivamos realmente a graça plena de Deus em as nossas vidas, para que os nossos corações, cheios da graça e do poder de Deus, possam pronunciar coisas boas, palavras agradáveis, palavras edificantes. Coisas que edificam a nós mesmos e que edificam os outros. Quantas vezes o diabo ele faz isso? O inimigo da fé leva-nos a ficar com muita pena de nós mesmos. E naquela pena de nós mesmos, nós chamamos isso de uma espécie de autodestruição, autocomiseração. Nós, nessa coisa terrível de dó, pena de nós mesmos, nós começamos a atacar, a machucar os outros que provavelmente nem saibam o que realmente estamos sentindo. Então, culpamos a tudo e a todos para justificar aquelas palavras malditas, destruidoras que nós estamos pronunciando. Então, é preciso que tenhamos cuidado nisso e com isso, irmãos e irmãs em Cristo, para não pronunciarmos tais palavras, a fim de que sejamos realmente observadores disso que o Senhor Jesus está dizendo aqui na sua palavra. Ele fala o homem mau. O homem mau. Se é homem mau, então somente pronuncia palavras negativas às pessoas que são más, que são ruins. Mas, pastor, existem pessoas más e ruins? Existem sim, pessoas más, pessoas ruins. Mas existe uma forma de mudança? Existe sim, desde que haja um arrependimento sincero e uma súplica sincera ao Deus da misericórdia, do Deus Altíssimo, porque Ele entra em nossos corações e muda, transforma. Corações e muda, transforma as nossas vidas. Que Ele te ajude, que Ele te abençoe, que Ele me ajude, que Ele me abençoe e nos guarde em Cristo Jesus. Amém.